nossa palestra com a leitura aqui do livro Pão Nosso, para fazer a nossa harmonização, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é o número 58, contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama o que dá com alegria. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbulos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir, na presente lição, aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Vamos então fechar nossos olhos agora, elevar nossos pensamentos a Deus Pai, ao nosso Mestre Jesus, a Maria, nossa Mãe, a todos os Espíritos que nos auxiliam aqui nesse trabalho todos os domingos, para que eles olhem aqui por nossa irmã Graça, a inspirem aqui na mensagem que ela vai nos passar na palestra de hoje, e que abram os nossos corações, os nossos ouvidos para essa mensagem, para que a gente possa utilizá-la no nosso progresso de vida, no nosso caminhar. Obrigada, Pai. Graças a Deus. Então, hoje, o nosso tema são as tragédias coletivas, que os espíritos denominam expiações coletivas. E vamos refletir sobre isso. Kardec coloca o Código Penal da vida futura.
vida futura e nos rege a justiça divina. Ao final, o código ele coloca assim: a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Aí o que diz esse código? Que Kardec resume no final, no 23º artigo, artigo 33, ele diz assim, pode resumir-se em 3 princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição traz consigo seu castigo. Vamos entender depois essa palavrinha. Aí ele dá como exemplo, se a gente não obedece ao limite do corpo, a gente sofre as consequências dos excessos. Se a gente ficou ocioso sem fazer nada, vem o tédio, Então, são exemplos que ele dá. Então, se o homem sofre, diz o terceiro, ele pode, o homem pode libertar-se pela vontade. Pode, então, anular os males e assegurar a futura felicidade. Aí, isso aqui está no Céu e Inferno, capítulo 7, a primeira parte. É o 33º artigo, que é como Kardec resume. Aí depois nós temos a Joana de Ângeles, no Após a Tempestade. Olha só como ele esse tema é tão importante, que é o primeiro capítulo do livro. É o primeiro capítulo. Ela coloca assim, aqui. Eu, para não trazer os livros, hoje ter o computador facilita a vida, não facilita. Ela diz assim: não constituem castigos as catástrofes. Aí antes significam a justiça integral. Lembra de justiça divina aqui. Justiça integral que se realiza. Tá? Então,
que ela fala, né, que são, chocam uns e arrebatam outros. Olhando para os olhos materiais, e até para os olhos espirituais, porque os espíritos dizem que Deus, né, sofre com, né, ele sofre com tudo isso, mas deixam claro o seguinte: a misericórdia, a justiça, Deus, né, tem misericórdia por nós. Mas olha só, mas não é céu. E aí eu vou para Joana de Ângeles, no Após a Tempestade. É um capítulo, duro, mas é a verdade. Aí, quem são os atingidos? Quem são os atingidos? Gente, são 2 parágrafos, acho que tem umas 25 linhas. Os comparsas de hediondas chacinas, os grupos de vândalos que se aliciam na desordem e usurpação, maldas de inveterados agressores que se identificam em matanças e destruições, corsários, piratas, desvairados nas pilhagens criminosas, soldadesca mercenária, impiedosa e avassaladora, que se refestela brutal na inocência dos imolados, incendiários contumazes de lares e de celeiros em hordas nefastas, bandos bárbaros de exterminadores, cúmplices e sediciadores de vítimas inocentes, pesquisadores e cientistas impenitentes, empedernidos pelas incessantes experiências macabras, legisladores sádicos e injustos, conquistadores arbitrários, carniceiros, que subjugam cidades, tornando suas vítimas cadáveres insepultos, enquanto se banqueteiam sangue e estupor, mentes vinculadas entre si por estranhas amarras de ódio, ciúme e inveja, que incendeiam paixões. São reunidos novamente em vidas futuras, atravessando os portais da imortalidade através de resgates coletivos, como coletivamente espoliaram, destruíram, escarneceram, aniquilaram, venceram os que se encontravam à frente e consideravam impedimentos à sua ferocidade, barbárie, vandalismo e loucura, a fim de que se reajustem no conceito cósmico da vida, servindo também de ensinamento para os demais, a fim de que se reajustem. Construtores gananciosos que se fazem instrumento para cobranças negativas, maquinistas e produtores de veículos displicentes que favorecem tragédias, homens que vendem a honradez, embora ignorados pela justiça humana, não se furtarão a consciência divina, neles mesmo esculpida, que lhes exigirá a nossa própria consciência. Retorno ao proscênio que se fizeram criminosos e ignorados, para tornar-se heróis, salvando outros e perecendo como necessidade purificadora, de que se alçarão depois a paz.
Qual o conselho que a Joana dá? Ajudemos e oremos, formando a corrente da fraternidade santificante. E desde logo estaremos construindo a coletividade harmônica que atravessará o túmulo em paz e esperança, com júbilos do viajor retornando ditoso à pátria da vida. É doloroso, né? Quando começou, e está bem atual, porque a gente está passando por uma situação assim com nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E eu acredito que todos nós estávamos orando para a chuva parar, né? Eu orava todo dia pela misericórdia do Pai. Eu dizia, Senhor, eu sei que está dentro da justiça. Mas misericórdia, Pai, naqueles irmãos. E aí o que nós vimos? Não só envolvidos ali os que pereceram, mas os que sobreviveram. E os que foram lá ajudar. Estamos todos envolvidos. E nós aqui orando, né? E aí, como é que a lei de Deus está esculpida na nossa consciência, não é? O Chico relata 2 momentos, vocês vão lembrar disso, que está Tragédia no Circo, que está no livro Cartas e Crônicas, e no caso da Talidomida, que está no Contos desta e de outra vida. Aí o que era a Talidomida? Vocês vão lembrar, a pessoa mais jovem, talvez não, eram crianças que chegaram ao mundo entre 53, 49 e 53 começaram a nascer essas crianças. Efeito da talidomida, era um medicamento que se dava para várias coisas, mas entre elas para enjoo durante a gravidez, quando as mulheres enjoavam, eles davam talidomida. A maioria das pessoas que tomou a talidomida não teve consequência nenhuma, porque como o irmão X conta, nesse conto, Contos desta da vida, a justiça de Deus não atinge aqueles que estão fora dela, né? Então, só foram atingidos aqueles que estavam dentro da justiça divina. Então, a talidomida continua, viu? Está sendo receitada para alguns casos. Não se dá hoje mais para mulheres grávidas, mas existem casos que ela é muito importante. Existe doença que só ela ajuda. Então, ela não foi eliminada, não. Ela continua em outros casos. Não se dá mais para mulheres grávidas, né? Porque em todo mundo nasceram crianças que, né, só tinham metade do braço, né, normalmente até o cotovelo, ou menos. E às vezes, né, normalmente eram os braços, mas às vezes também outros membros. E aí, mais raro, né? A maioria eram os braços. E aí, quem eram aqueles espíritos? Então, o irmão X diz que entre 1939 e 1943, aqueles espíritos foram os que, sob a tutela de Hitler, em laboratórios, estriparam as crianças vivas para ver como é que funcionava o cérebro e como é que funcionava o corpo. Dez anos depois, eles revoltam a reencarnação para se reajustarem com a lei. Porque
ninguém foge da lei, ninguém foge da sua consciência. A consciência nos leva para onde nós construímos. Então, somos nós que construímos a nossa felicidade ou infelicidade. E a nossa consciência, onde está a lei de Deus, nos leva para lá. E a tragédia no circo? A tragédia no circo foram 18 séculos que dividiram. Em 177, Lyon, a cidade de Kardec nasceu, né? Lyon, receberia a visita do cônsul romano. O imperador, o irmão X, conta que era Marco Aurélio, que foi considerado piedoso, e ele é o modelo de moral, etc. Só que ele não eliminou, não extinguiu os editos que havia contra os cristãos. Então, se continuava a seguir cristão, mas ele não se metia nisso, não. E aí, o cônsul romano vai visitar Lyon, representando o imperador, e o chefe lá da cidade resolve homenageá-lo. Com o quê? Com a morte dos cristãos na arena. Então ele manda que as pessoas busquem os cristãos para trazer para a arena no dia que o cônsul chegar em sua homenagem. Antes eles invadiram casas, mataram e fizeram uma desgraceira danada. E depois, no dia, estava lá e os animais já estavam, tinha tanta gente que os animais já não estavam mais com vontade de avançar sobre o bico deles. O que eles fazem? Bota fogo. 18 séculos depois, esses espíritos estão juntos em Niterói, no circo. E sofrem aquilo que eles fizeram, sofreram aos outros. Às vezes a gente ouve, que maldade, Porque nós queremos sempre estar fora, E quando nós fizemos? Vou falar nós, porque Allan Kardec diz que quando nós quiséssemos saber onde nós estávamos, era só abrir lá a história, nós estávamos lá. Em algum momento nós estávamos. E o doutor Bezerra deu uma mensagem pelo Divaldo, que ele diz que nós fomos os que saqueamos, roubamos, fizemos tudo isso que a gente condena hoje, graças a Deus. Nossa, como eu sou feliz por estar aqui hoje, podendo falar, estudar isso. E dizer, meu Deus, graças a Deus eu não faço mais isso. Mas Emmanuel tem uma frase que me dói. Nós fizemos por gosto. Ai, como dói isso. Não dói? Nós fizemos por gosto. Como é doloroso isso. Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele nos dá uma oportunidade de nós nos resgatarmos com a lei. Então, o que nós fizemos coletivamente, vamos, causa e efeito, ação e reação. E é com a lei. Foi a lei de Deus que nós infringimos. Então, vamos ter de reparar. No céu e inferno, nesse capítulo também, Kardec coloca que
é preciso três ações, né? Primeiro é o arrependimento. Então nós precisamos nos arrepender. Aí, arrependidos, Deus nos dá a oportunidade da expiação. Vamos ter de expiar. E a reparação. E aí vocês vão perguntar, né? Por isso que a Joana diz que aqui Kardec fala em castigo. Leodeli diz que quem condenar a palavra castigo na codificação não entendeu nada da codificação. O que é a palavra castigo? É efeito, não é isso? É consequência. Ação e reação. Vamos lembrar sempre disso. Por que a Joana diz que não constitui castigo? Porque nós hoje entendemos castigo como se fosse uma coisa que nós nem merecêssemos, né? Alguém nos castiga, né? E na verdade não. Significa a justiça integral que se realiza. Que justiça? A justiça divina. E a gente fica pensando, então é Deus como juiz, né? Que diz, olha só, aqui você fez isso, agora tem que pagar por isso, resgatar. Mas não é assim não, é a nossa consciência, é a nossa consciência, onde a lei de Deus está. Quando ele nos criou, já botou lá, sementinho, toda a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então é a nossa consciência que nos leva para as nossas consequências. É a nossa consciência que cobra. O Divaldo Franco contou certa vez, na casa de Espanha, naquele seminário, que o Chico não precisava vir com aquele olho dele, ele acabou ficando cego de um olho. Porque ele não precisava passar por aquilo, porque ele já tinha resgatado o que ele tinha feito lá no ano antes do Cristo. Ele tinha cegado alguém e aquilo ficou na consciência dele. Mas pelo que depois ele fez nas encarnações dele, nessa encarnação, ele não precisava vir com o outro. Mas ele exigiu. Ele disse, não, eu quero. Por quê? A lei já tinha perdoado, ele já tinha, né? O amor cobre a multidão de pecados. Mas ele, a consciência dele, não perdoava. Então ele exigiu, ele pediu, não, eu quero. Ah, não precisa, eu quero. Então a nossa consciência é que nos julga e nos cobra. Nós temos oportunidade de não passar necessariamente por isso. Vamos lá ver. O Divaldo Franco tem um livro Viagens e Entrevistas e as pessoas vão fazendo perguntas, né? Aí uma pergunta é sobre, né, se é obrigatório que a gente passe por a dor urgente, né? Aí o que ele diz? Há uma forma do indivíduo liberar-se de um resgate doloroso pela soma de benefícios que pratique, anule os males que haja engendrado. Como normalmente não respeitamos a lei de amor, mediante a prática do bem, somos conduzidos às vezes a grandes aflições, quando nos liberamos do infortúnio. Então, as expiações só existem porque nós não aproveitamos a oportunidade de ir pelo amor. Nas encarnações que nós tivemos oportunidade de fazer o bem, nós ainda não fazemos. Como, né? Jesus já dizia, eu não sou bom, só Deus. Nós não conquistamos a prática do bem em várias encarnações. Então, a consciência cobra a nossa,
para essa, né, eu faço estudo na matéria, fui pesquisando. Aí uma vez eu encontrei, eu gosto muito, só que hoje eu não trouxe PowerPoint, a imagem é muito interessante. Traz um iceberg para a gente entender essa nossa consciência, né? Que essa consciência nos, né? Desde a nossa criação, ela está conosco. Tudo está registrado não está registrado no nosso HD aqui, na nossa memória do espírito? Não está registrado? Tudo. Tudo que nós façamos está registrado. Então a nossa consciência sabe o que nós andamos fazendo, não sabe? Então ela vai nos cobrando, ou vai nos liberando, se nós formos pelo amor. E aí essa imagem é do iceberg. E o que nós sabemos do iceberg? No iceberg a gente só vê uma pontinha, não é? Lá abaixo, está multiplicado lá, não é? Que a gente não vê. A gente acha que o iceberg é só aquela pontinha. Aí o estudioso comparou com o nosso. Consciente aí, vigília encarnado, tá? Nós em vigília, encarnado. Não é aquela consciência, não. É o consciente aqui, eu agora, todos nós aqui agora estamos aqui, né? Consciente. E a nossa subconsciência lá, aquela consciência profunda, que é a memória do nosso espírito. O que está no nosso, chamado inconsciente por Freud, né? É a história, toda a memória das nossas existências. Está lá, no nosso inconsciente mais profundo, né? E aí, o que essa pessoa chegou à conclusão? Que quando nós estamos em vigília, o que nós chamamos de consciência, nós, né, sabemos o que fazemos, o que não fizemos. Então, é só aquela beiradinha do iceberg. O nosso inconsciente lá profundo, a memória do nosso espírito, é tudo que vem para baixo. Vocês estão prontos para se assustar? O que está aqui, que nós estamos lá no nosso inconsciente, é 200.000 vezes mais do que o que está aí. Ele faz até um exercício com o computador, né? O nosso consciente aqui teria 5 bytes, e para baixo teria 20.000 bytes. Já pensou? Então, por isso que a consciência, tem gente que diz, a consciência dele está dormindo. Aí eu sempre achava que se a consciência registrar tudo, ela não dorme, né? Aí é a nossa consciência do espírito. Ela não dorme. Aí um dia ele está lá, o André Luiz está lá, o instrutor dizendo para ele, consciência não dorme. Claro, se dormisse, não registrar o que a gente está fazendo, né? Ela não dorme. Ela pode estar, né? Eu não querer ouvi-la, né? Ela diz para mim, não faça isso, porque quem faz errado sabe o que faz, não sabe? Sabe? Está lá na consciência. A consciência está lá, não faça isso não está certo. Mas, eu digo, não, vou fazer. Aí, ela não está dormindo, ela disse, não faça. Mas eu resolvi fazer. Sou eu que ainda estou lá na inferioridade. Então, é muito duro, a gente sofre, né? Eu continuo orando para eles. Ontem me mandaram, eu tenho parentes no Rio Grande do Sul. Então, estou sempre em contato. Felizmente, nenhum deles. Todo mundo mora até em Porto Alegre, né? Uma cidade assim, mais alta. Então, até o centro espírita, Allan Kardec, no centro de Porto Alegre, que funciona 24 horas por dia desde 1894.
365 dias por ano, não tem feriado, não tem carnaval, não tem Natal, nada. Eles funcionam 24 horas por dia. Tiveram que fechar. Porque eles são numa ladeirinha assim, eles ficam numa esquina. E é uma ladeirinha, então a ladeirinha salvou-os. Né? Eu tenho um amigo que frequenta lá, eu perguntei para ele, porque a Federação Espírita do Rio Grande do Sul perdeu 70% dos livros, a FEB ficou toda alagada, foi um estrago, porque fica na Cidade Baixa. E aí eu digo, e o Allan Kardec? Aí falei com o meu amigo, ele disse, não, Allan Kardec teve de fechar, porque os médicos não chegavam. E agora estão abrindo dois dias por ter horário, aí eles divulgaram o horário que eles estarão abertos, que os médicos, né, alguns devem ter perdido a casa, a água ligou, agora tem que limpar, então, né, tem que providenciar lá para a vida voltar ao normal. E aí os médicos não chegam a casa. Então, olha só, desde 1894, abertos 24 horas por dia, pela primeira vez, eles não podem abrir 24 horas por dia. Aí eu fiquei pensando, é um aprendizado também, não é? É um aprendizado para aquele grupo de médicos, para aquela casa, né? Por quê? Não é? Que agora, então, tem um horário lá, os dias e os horários que eles estarão abertos, quer dizer, o dia que aqueles médicos podem chegar. Então, todos, aí qual a finalidade desses eventos? Aí a Joana de hoje que fala também no livro sobre a proteção de Deus. Qual a finalidade? Demonstrar a transitoriedade da vida e a impermanência da existência física na Terra. Então, né, a vida na Terra é transitória. Nós precisamos olhar para que existe algo além. Convidar os seres inteligentes a refletir em torno da imortalidade. Levar a meditação e ao aprendizado dos deveres elevados. Estimular o crescimento moral e espiritual, aplainando arestas e dulcificando sentimentos. Porque o livro os Espíritos dizem isso no livro dos Espíritos. O que essas catástrofes fazem conosco? Elas nos levam a nos solidarizar, não é isso? Todo mundo se movimenta. Todo mundo se movimenta. Toca o nosso coração. Né? Nós nos colocamos naquela situação. E se fosse conosco, então nós nos solidarizamos. E aí, diz a Joana, são verdadeiras bênçãos. Então, quando ela diz aqui, não constitui castigos, agora, no livro sobre a proteção de Deus, ela diz que são verdadeiras bênçãos. Por quê? Porque liberta aqueles espíritos do passado. Enquanto nós, né? Enquanto nós estivermos algemados nesse passado, não podemos, né? Esse passado nos impede de avançar. Então, aqueles espíritos, né, vão em frente. Quem pode dizer que nós não tenhamos já passado por essas experiências em outras existências? Talvez nós mesmos já tenhamos passado por experiências semelhantes, né? Felizmente não lembramos, né, gente? Embora eu tivesse sonho infantil na minha infância, durante os anos eu sonhava sempre com um episódio para acordar pedindo socorro. E era uma expiação coletiva. Então, né? Passei o infância, depois parou, o sonho parou. Né? Mas
Tem certas situações que eu fico amedrontada. De água eu tenho medo. Aí vocês já imaginaram o que aconteceu comigo. Então, eu gostei de uma forma de ver da mãe do Chico Xavier. Vocês lembram que o Chico, né, o segundo livro do Chico, é Cartas de uma Morta, que é da mãe dele, Maria João de Deus. E eu achei interessantíssimo a maneira como ela trouxe a ideia da expiação, né, desse resgate coletivo. E ela diz assim, na verdade, essa expiação é a expiação do egoísmo, da avareza e da luxúria. Olha que interessante, não é interessante? Porque é verdade. Os espíritos estão expiando o quê? A maldade do passado. O egoísmo, o orgulho, né? A barbárie, a crueldade. Tá? Aí eu digo, gente, que interessante, não é? Expiação do egoísmo, da avareza e da luxúria. Aí ela fala, né? São dívidas que dão consequência a penoso resgate. E o Emmanuel, tem uma obra que foi publicada há pouco tempo, vocês devem conhecer, é um livro assim, Deus Conosco, do Emmanuel. Tem uma mensagem psicografada pelo Chico, de agosto de 1936. 36, vocês vão lembrar da Guerra Civil Espanhola, lembra disso? Aí ele vai relatar para nós quem eram aquelas pessoas que estavam ali. Era o resgate, né? Porque na Espanha, aí ele vai falar isso. A justiça de Deus rege o destino das criaturas humanas. As coletividades, igualmente, são objeto dessas provações redentoras. Vamos lembrar, o Rio Grande do Sul, né, quase mais de 80% foi atingido, né? Mais de 80%. Daí nascem os quadros dolorosos que a humanidade assiste por meio do seio dos povos. A Espanha atual, que assim era 1936, arena de luta de elementos inovadores com as suas profundas contradições políticas. Aí ele vai fazer um retrato muito interessante. Ele vai lembrar que ali na Espanha viveram os maiores torquemadas do planeta. A Inquisição ali foi horrível. E aí ele vai falar, né? Os abades sufocaram a liberdade. Ações nefastas foram perpetradas nos mosteiros, nos conventos. Instrumentos, e ali foram criados instrumentos abomináveis da Inquisição. Chegou o momento, 1936, em que a longa série de abusos clericais teve o seu fim. Todos os quadros tenebrosos desse pecado execrável são agora revividos. Aí ele vai lembrar o que estava acontecendo. Os padres e as freiras estavam sendo mortos, né? Enforcados, uma barbárie. E aí ele diz que era o resgate da Inquisição. Como a Revolução Francesa é o resgate da noite de São Bartolomeu. Olha que interessante, né? Emmanuel vai nos lembrando disso. E então, né, tem um livro do Mileto. Quem conheceu o Mileto? Esse é o Mileto, era cego, que é fundador da Sociedade do Livro Espírita em Praia. O Mileto ele era um médium vidente, viu, gente? Porque a gente acha que cego não, a mediunidade de vidência do cego não é possível. Porque a gente não vê com os olhos do corpo, vê com os olhos da alma.
E aí ele tem um livro, Meu Além de Dentro e de Fora, que é o Espírito Delfos. E um dos capítulos tem a de Chardin, reúne todas as pessoas e adivinha onde? Que ele diz que é o barril de pólvora da atualidade, do Oriente Médio. Ali na altura do Oriente Médio, ele reúne pessoas de todas as religiões, desencarnados e encarnados, e até os ateus, ele reúne também. E aí ele diz, né, que aproximam-se vertiginosamente os momentos mais tristes e angustiosos do nosso planeta. Esses momentos serão, porém, decisivos. É depois deles que a Terra será realmente um mundo constituído de seres humanos. Porque nós temos irmãos que parece que nós atingiram a humanidade mesmo, né? Parece paradoxal. Enquanto vos convido a lutar pela paz, falo-vos de conflito iminente. Não vos espanteis. A paz a que vos conclamo pode estar em vós, mesmo no fragor da batalha. Vós sois os arroteadores da terra, aqueles que preparam a terra. Vós sois quem prepara o caminho. Construí os alicerces de um novo edifício, o edifício da fraternidade sem fronteiras. Tem um movimento da fraternidade sem fronteiras. Nada e ninguém deve ser excluído, pois estáis unificados com todos os seres, mesmo aqueles que vos parecem impossíveis. Não vos julgueis, portanto, superiores ao mundo, pois vós mesmos só agora começais a conhecer a verdade. A tormenta se aproxima. A alguns de vós caberá aproveitá-la para a fertilização das terras de sua alma, da nossa alma. Essa é a nossa oportunidade. Outros serão refúgio dos aflitos. O planeta está cansado de lutas estéreis. Os homens são tragados pelos monstros que eles mesmos geraram. Mas vai passar um grande pesadelo. E valerá a pena despertar. Por isso estou aqui, para convidar-vos a trabalharmos juntos e juntos construirmos, durante esta noite sombria que nos envolve, a manhã radiosa e sublime que nos espera. Após estas palavras, Chardin esboçou um gesto de bênção e desapareceu. Interessante ele descrevendo a chegada de Chardin. Chardin veio com uma luz azul, descendo, chegou ali, aí se transformou, aí eles identificaram, né? Não sabiam que luz azul era aquela, aí se identificaram. Tem a de Chardin, que era um sacerdote francês, né? Que a igreja, até agora eu estava vendo, né? A igreja não reconhece muito, porque acha que ele é meio herético, porque ele era assim, meio universal, né? Ele fugia aos dogmas da igreja. Então, esse futuro que nos espera, olha só, dia 16 de junho, o César Reis vai lançar um livro, 2357. É a comemoração dos 500 anos do Livro dos Espíritos. Uma aventura no futuro. Aí, o livro fala do mundo de regeneração, é a descrição do mundo de regeneração. E aí no final, né? Irmãos, amigos do coração, muita paz sempre. Saudamos a integração da humanidade que experimenta uma vida de solidariedade. Então lá é mostrado ao César Reis, né, ele fala que ele é levado exatamente ao futuro.
aí a Terra já está todo mundo naquele mundo que nós queremos. A natureza é uma beleza, não tem mais terremoto, não tem mais furacão. E essas coisas assim já não acontecem porque a humanidade evoluiu, está todo mundo embaixo, né? E aí ele deixa eu ver aqui. O Livro dos Espíritos, do qual comemoramos hoje os 500 anos, hoje temos um laço que nos une. Os antigos homens viciosos, hostis, maledicentes, que não se deixaram tocar pelo bem, recebem novas oportunidades em outros homens. Temos hoje criaturas comprometidas com o bem, mesmo que ainda tenham algumas dificuldades, mas o bem ajuda a superar os personalismos. Hoje temos na Terra uma grande maioria de homens bons, humanitários e benevolentes, buscando seguir o caminho da verdade e da vida. Agradecemos do fundo do coração por esta festividade. Pedimos ao nosso querido irmão que repita para nós os ajustes adequados à oração que abriu. Aí, depois teve uma oração, né? E tem uma das frases é: nós juramos trabalhar, nós juramos batalhar para reunir a humanidade, que nós nos mantenhamos corajosos. E aí depois ele diz, quando a oração terminou, chuva de pétalas de 1000 cores desceu sobre nós. Eram pétalas perfumadas e emitiam sons que reunidos formavam inigualável sinfonia. Então, isso aqui vai ser lançado, o professor César Reis vai estar lá autografando o livro, para lançar o livro, dia 16 de junho às 10 horas, é o mesmo horário daqui, fica difícil, né? Fica difícil, mas depois vocês procurem o livro. 2357. Aí ele descreve o grupo de regeneração. Né? O pessoal, porque ele é pequeno, é bom de ler. E aí o pessoal. Regeneração 2357? 2357. 2357. É 500 anos 500 anos do Livro dos Espíritos. 500 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Aí eu digo, é uma beleza. Pode ler porque é um mundo de regeneração. Todo mundo sonhando, ele descreve como será o mundo de regeneração. Então, queridos, né? Vou terminar, já está na hora. Tem um compositor, Carlinhos Conceição. E ele, né? Ele é muito inspirado, né? Tanto na melodia quanto na letra, né? E aí essa música eu achei interessante, encaixa perfeitamente, mas o título é Viver é a Melhor Opção. Ninguém vem ao mundo passear, não há regime de exceção. Certamente encarnar tem lugar e razão. O acaso é zero acrescentado a essa equação. Nesse corpo onde você está, você não imagina o trabalhão, né? A gente vê lá nos missionários da luz o trabalhão que dá. Os rascunhos, os mapas, a preparação. E arrogantemente você diz, não acredito não. E arrogantemente a gente diz, não acredito não. Ninguém foge da responsabilidade ante a ilusão, que andou submetendo o próprio coração. Eu estou preparando um estudo para a próxima quinta-feira, que é sobre reencarnação. Aí tem uma frase que Kardec coloca lá na Pluralidade das Existências, que ele diz assim, né? Deus não nos perguntou se nós acreditávamos ou não na encarnação, né? Ele não precisou
precisou da nossa autorização para criar o universo. Então, acreditando ou não, meu amigo, você vai encarnar. Concebemos na ilusão da morte tenebroso e capital castigo. E aí matamos, nos suicidamos. Meu Deus, que perigo! Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes. Não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé. Não se entregue não. Então tenhamos fé, oremos pelos nossos irmãos que passam por essas experiências, sabendo que também nós não estamos livres de um dia passar por elas. Né? E que as dificuldades que tivermos, que tenhamos coragem, né, para vencê-las. Como nossos irmãos gaúchos estão tendo lá, eles dizem que não vão se entregar não, porque gaúcho é assim mesmo, um povo, né, que não se entrega. Então logo, logo eles vão se recuperar. E que nós possamos aprender, né? Graças a Deus nós já estamos aqui, olha aqui, 10 horas da manhã, nós, né, antes disso nós nos preparamos para estar aqui. Não é uma coisa boa? Graças a Deus, né? Kardec já disse que a gente olhasse para a história, né? O doutor Bezerra também disse que o que nós andamos fazendo para lá, o Emmanuel também disse que a gente fez por gosto, mas agora a gente não quer mais. Agora nós vamos olhar para frente e vamos construir a paz e vamos construir o reino de Deus em nós. Que Jesus nos abençoe. Para encerrar essa etapa, né? Novamente fechar nossos olhos. Vamos agradecer a tudo isso que nós ouvimos hoje da nossa irmã, que essa mensagem nos ajude aqui a refletir e melhorar um pouquinho a nossa caminhada. Vamos orar, colocar aqui nossos irmãos do Rio Grande do Sul na nossa oração, nos nossos pensamentos, mandando vibrações positivas, força para aquele povo, para que eles se reergam rapidamente. Pedir aqui pelos irmãos que frequentam a nossa casa no domingo, que não puderam estar aqui hoje, que eles estejam bem, estejam amparados também. Pedir por essa semana que se inicia, que seja uma semana de paz e de muito amor. Obrigada, Pai, por podermos estar aqui hoje. Graças a Deus. Graças a Ti. Quem for